Olá, sejam muito bem-vindos ao Voz Visão, o podcast que une a inovação e a odontologia no mesmo centro. Hoje nós temos aqui um ambiente fora do nosso caminho normal, pessoal, mas um tema super bacana, ao qual a Karen, minha colega de bancada, vai apresentar esse nosso querido colega que participará do podcast hoje, né, Karen? Exatamente. Nós estamos aqui hoje com William Mantovani. Seja muito bem-vindo, William. Obrigado. William é arquiteto e urbanista, formado pela Universidade Anhembi Morumbi, tem pós-graduação em sustentabilidade e vai falar com a gente hoje como é que a gente embeleza aí os nossos consultórios, não é? Mas antes da gente falar, só uma nota especial dos nossos patrocinadores, tudo bem? Nós temos o orgulho de ser patrocinados por algumas empresas, entre elas o Reed Institutes, com sede em São Paulo, em Recife e mais alguns lugares do mundo, que tem em sua excelência, né, a formação de profissionais na área da saúde, na pós-graduação em diversos temas. Também temos aí a SG Solution, uma Smart Solution na área de biomateriais e materiais odontológicos que oferece soluções para toda a área da saúde, sempre oferecendo a melhor tecnologia e tem esse foco da inovação, né? Sempre oferecendo aquilo que está mais moderno, né? William, eu queria começar hoje falando contigo, perguntando quem é o William? Da onde você veio, qual é a tua origem, o que a gente pode saber sobre você e como que você chegou hoje aqui para falar a respeito desse tema tão legal. Vamos lá. Vamos tentar conversar, que são duas áreas completamente distintas, né? Sim. Super. Arquitetura e uma área da saúde, que é a de você, de odonto. Porém, uma precisa da outra. Na verdade, todos nós precisamos de vocês, né? A gente usou muito você nos últimos anos. Eu me atrevo a dizer que nos últimos 15 anos, a gente viveu bastante em contato com o arquiteto, sabia? É bom. Mas me fala, de onde você veio, cara? Vamos lá, sou de Ribeirão Pires. É uma cidade bem legal, bem gostosa de se viver, bem legal. Tenho alunos de lá. Bem legal, lá é muito bom de morar, muito tranquilo. O William Arquiteto é uma história que eu vou tentar resumir que foi meio que diferente. No mês de 2011, não sei se vocês vão lembrar, teve aquele boom do pré-sal. Todos sempre se falavam em pré-sal, petróleo. O Brasil descobriu muito petróleo. Saindo da escola, fui fazer engenharia de petróleo em Santos. Isso é uma coisa legal de se falar, porque faz parte da minha história. E comecei a fazer engenharia de petróleo. Sabe quando você vai fazendo, mas não vai gostando? Eram 6 matérias no primeiro semestre. Reprovei em 5. Uma não reprovei, que era desenho técnico. Acho que foi um norte para eu entrar para a arquitetura. Voltei para São Paulo, entrei na arquitetura e em 5 anos consegui fazer bem tranquilo, gostando bem e sempre trabalhando nessa área também. Você sabe que eu tenho uma curiosidade, essa talvez a Karen nem saiba, mas a minha primeira experiência na área profissional, de estudo principalmente, né, foi numa ETEC de São Bernardo do Campo, naquela ETEC Lauro Gomes. Eu me inscrevi para o curso tem a ver com petróleo, que foi o curso de laboratório industrial, que era o laboratório de carbonetos, né, de carbono, da base de carbono, para estudar justamente essa parte do petróleo, principalmente. E você sabe que eu entrei por uma idiotice, porque eu confundi totalmente. Essa minha veia de querer ser pesquisador, eu pensava que laboratório industrial ia mexer com laboratório de clínica, mexer com sangue, essa porra toda. E na realidade tinha nada a ver, velho. Aí eu falei, quando eu descobri que fui fazer matrícula, tinha a ver com eu falei, não, peraí, acho que eu tenho que dar um passo para trás que tem nada a ver. Eu fui fazer patologia clínica, o técnico de patologia clínica. Mas que coisa bacana, né, Karen? Sim. E aí, William, bom, a gente se conheceu na faculdade, você é professor também universitário, né? Na mesma pegada. E a ideia, na verdade, de trazer o arquiteto para esse episódio surgiu conversando até com o pessoal aqui do podcast. Ele falou assim, olha, eu nunca vi ninguém falando sobre arquitetura na odontologia. E na hora, eu lembrei de você imediatamente, foi a hora que eu te mandei a mensagem. Falei, poxa, é verdade, porque eu assisti a aula do projeto dos seus alunos lá na universidade. Foram projetos muito bons. Eu lembro que eu amei, né, a parte da estrutura, etc. Eu falei, bom, vou trazer o William para falar dessa parte de arquitetura, porque é uma área que, assim, apesar da gente precisar muito, gera muita dúvida para os dentistas e para quem não é dentista também, né? Mas odontologia acho que é uma área peculiar, né? Dada a dificuldade, tanto para o cirurgião dentista, como às vezes para o profissional, para trabalhar nessa área, né? E para a gente começar, eu queria que você falasse para a gente o que faz diferença em termos de elemento, assim,
para o consultório odontológico, para o cirurgião dentista, o que não pode faltar num consultório odontológico, na sua opinião? O primeiro passo que não pode faltar são pacientes. Isso é importante. Senão não vai É fluir. muito importante. Né? Acho que é o principal. Quando a gente vai montar uma clínica, o primeiro ponto que a gente tem que analisar, quem que vocês acham que vai definir o seu projeto da sua clínica? Meu paciente. O seu paciente. Não sou eu. É o meu público-alvo, né? Não Meu é target. você. É o seu paciente. Eu já até falo, meio louco isso, né? Eu tenho que fazer um Muito. projeto para muitas pessoas que eu nem sei quem são. Porque eu e você, a gente conversando, a gente consegue desenvolver. Mas quem vai frequentar aquele espaço? Qual que é o público que está ali? Então, a gente vai desenvolver isso. Primeiro ponto é traçar isso. Traçar qual que é o público-alvo. Para aí sim começar a entender o que o dentista busca, o que ele gosta em questões de elementos, para a gente trazer para esse projeto. Então, entendemos o público, entendemos os gostos, vamos começar a misturar aquela técnica ali do arquiteto junto com o dentista. O que a gente tem que pensar? A principal questão do consultório. Como que vai funcionar o fluxo dele? Como que é esse fluxo? Então, muito além de pensar quais são os acabamentos, como que é o fluxo? Como que vai entrar? Vai entrar quantas pessoas aqui? Quantas pessoas comporta esse espaço? Tá? Eu acho que a gente nem faz essa pergunta, né, cara? Fala a verdade. Como que vai funcionar isso? Como que é o fluxo? Muito além. Depois começa a pensar em acabamento. Depois a gente pensa qual é o tipo de piso que a gente vai colocar. Então, como que vai ser o fluxo disso? Porque nós temos dois fluxos. O de vocês que trabalham e dos pacientes, que são diferentes, são distintos. Sim. E eles não podem se cruzar. E ao mesmo tempo tem que agradar os dois fluxos. Os né? dois fluxos. Um não pode atrapalhar o outro. Então, você imagina, de repente, você está saindo com lixo e dá de frente com o paciente. Não pode. Completamente desagradável. Então, muito além de pensar em elementos, é entender isso. Entender quais são Olha esses só. fluxos. Pensou isso, planejou isso, aí começa a pensar na parte bonita, na parte funcional. De novo, a gente precisa sempre pensar no paciente. Ele é o ponto-chave. Se você não tem paciente, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, não tem um arquiteto, não tem os outros. Sim, não tem nada. Todos os outros. Então, ele é o nosso ponto-chave. Pensar nele primeiro. Tá? O espaço tem que ser bonito. Né? Todo mundo quer um espaço bonito. E quando que... Eu posso me meter? Porque, assim, eu tenho visto umas aberrações, né? Em termos de consultório na atualidade. E quando que a gente sabe, né, que a gente pesou a mão e exagerou naquele ambiente? Eu te falo pelo seguinte. Quando a gente estava montando nossa primeira clínica, lá em 2012, 2013 ainda, a gente fez... Eu tenho uma experiência legal que eram 3 colegas fazendo 3 consultórios diferentes. Que era o meu amigo lá, o Moacir, lá da Moca, a Vivi, que estava no mesmo prédio que a gente, e o nosso. Dos 3, eu falei, olha, sabendo quem eram os caras, eu falei, Karen, vamos fazer o mais sóbrio possível? Vamos colocar uma cor mais neutra, um negócio mais clean. E os outros, cara, isso é mentira. Eu lembro do consultório, tinha um dos consultórios que tinha um sofá azul, berrante. Porque eu acho que ninguém pensa, você começou num ponto assim muito cirúrgico, porque ninguém castiçal, pensa no paciente que vai frequentar. E esse consultório, por incrível que pareça, era de um dos colegas, e o público que frequentava não era um padrão A. Eu não combinava. É verdade. Não. Então, assim, não tinha Destoava a ver. muito, cara. Aí Destoava ficava... Agora você fala... Óbvio que eu nem prestei atenção, porque não é da minha conta também, né? Cada um faz Não. o que quiser. A pessoa que Até porque pagou... o lance, assim, talvez ela se sentisse confortável com aquilo. Eu, por exemplo, eu cansei de colocar nas minhas redes sociais que minha clínica era o meu lugar, o lugar mais querido do mundo, porque eu adorava aquele ambiente, né? E tinha a ver com isso, com a questão que eu fiz da maneira que eu queria. Eu sempre tive aquele sonho, né? Ter uma clínica no Tatuapé com 2 consultórios personalizados, com... Tipo, eu tinha muita ergonomia. Eu não precisava levantar para nada. Tudo era na minha mão. Já os outros colegas, né? Mas passando desse ponto, William, entendeu o paciente. E aí, para onde que eu vou? A questão do fluxo, que é importante avaliar. Então, primeiro eu preciso avaliar a função do lugar. Com certeza, com certeza. E isso que você fez é o mais racional possível. É fazer, de repente, uma proposta padrão e você humaniza com a tua personalidade, que aí o arquiteto já não entra tanto. Eu prefiro que o cliente entre com essa humanização. O que é humanização? Alguns requintes. Então, de repente, a gente pensa num quadro que tenha, de repente, o destaque azul, se a pessoa gosta tanto de azul, então joga em certos elementos esses tons. Eu coloquei uma biblioteca. Deixa ele mais dentro da neutro. sala.
Coloquei uma biblioteca dentro da minha sala. Fica interessante, dependendo como você fez essa proposta, fica interessante. Então é pensar em alguns elementos que vão trazer a sua personalidade. Então, se você gosta do azul, você pode pensar, de repente, um detalhezinho aqui, uma almofada ali, um detalhe num tapete. Então, trazer esses pontos para deixar mais padrão, tá? O primeiro ponto é, contratei um arquiteto, tenho uma sala. Qual que é a sala que eu tenho? Vamos entender qual que é a importância desse arquiteto para essa sala. Vamos supor que você não está construindo, você vai pegar uma sala que já existe e tem um certo tipo de piso lá. Que piso é esse? Você sabe identificar? Ele tem um aspecto de madeira. Ele é porcelanato, ele é madeira mesmo, ele é vinílico, ele é laminado, o que é? Então, de repente, você precisa contratar alguém para trazer esse conhecimento, para entender sobre esses pontos. Até por questão técnica e... Questão técnica. E até questões também. de sanitária. Isso. Se você tem um lugar que foi, por exemplo, um lugar de advocacia, que tem um piso todo amadeirado lá, que é laminado, não é ideal para uma clínica. Porque se ele molha, ele pode estufar esse piso laminado. De repente, é um carpete. Eu quero aproveitar. Não, não dá. Tem questões sanitárias que esse profissional precisa entender também. Porque aí você senta junto com ele e você desenvolve junto essas etapas. Sim. Entende qual que é o melhor padrão. Porque você vai escolher os acabamentos, você vai escolher essa questão dos processos que a gente vai desenvolver através do projeto. E hoje, a questão do projeto, você tem, igual eu falei para vocês, um carro hoje sem roda é um arquiteto sem 3D. O arquiteto precisa ter esse projeto 3D, essa maquete eletrônica, que são essas imagens mais realistas que vão mostrar o direcionamento do que vai ficar o resultado final. É a nova maquete, na realidade. É a nova. Maquete, né? Antigamente era mais físico, né? Ainda você tem as físicas, mas é mais para vender apartamentos e tudo mais. Já essa eletrônica, você pega esses espaços, redesenha esses espaços e apresenta, e conversa, e entende quais são os acabamentos. Hoje você pode pegar um espaço de 50 metros quadrados e gastar R$1.000 para fazer. O mesmo espaço você consegue gastar 1 milhão. Então, a balança é muito desequilibrada quando a gente fala disso. Sim. Por isso que é importante ter um profissional. Você precisa ter aquele dinheiro que você separou para isso, essa verba. Um equilíbrio ali, né? E explicar para o arquiteto, eu queria gastar isso. Às vezes você está com uma realidade que não está dentro do seu mundo. Quero gastar R$20.000 nessa sala. Não dá. R$20.000 é um guarda-roupa hoje em dia. Entendeu? É verdade. Então, ter essa margem, entender isso daí e conversar muito com o seu arquiteto. Você precisa ter essa conexão com ele. Você sabe que no primeiro que a gente montou, a gente superestimou muito o orçamento, né? Eu tinha na cabeça que ia gastar algo, na época, R$36.000. A gente quase caiu duro, na verdade. Não foi que a gente... A minha perspectiva era gastar R$36.000, que era o que eu tinha disponível de budget para poder fazer tudo. Eu achava que era um dinheiro, assim, assombroso. Pra época era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Hoje não é, 2012, mas 2013. Quando a arquiteta veio e falou, olha, desculpa, o que você está me pedindo, mesmo sendo sóbrio, sendo bem enxuto, estamos falando aqui de R$120.000. Eu falei, cara, sem mentira, a gente demorou uns 5 anos para poder montar do jeito que ela queria. Mas fizemos a risca. E eram 35 metros, era muito pequeno. 35 Mas metros. imagina você fazer isso sem contratar alguém. Não, Era ia gastar impossível. muito mais, com certeza. Você gasta muito Porque ficou, depois que montou, a gente não, literalmente, quase não precisou mexer. Realmente foi... Durante 10 anos, que foi o tempo que a gente ficou lá, né? Você ter ideia, era tudo no seu devido lugar. Era muito... Era uma casa de boneca, assim, bem... E vou falar, cara, a gente... aquela história, pobre quando não tem... quando tá bem, não tem nada. Quando vem enchente, parece que perdeu tudo. Cara, era muita coisa. Foram 3 viagens dentro de 37... 3 caminhões de 35 metros. Eu falei, onde estava tudo isso daqui? Porque tudo tinha o seu lugar. Muito organizado. E quando a gente fala de uma questão para nós, William, que eu vi bastante também na palestra dos alunos lá, era a questão da iluminação, né? Então, a gente tem iluminação natural. E para o dentista, iluminação para mim sempre foi assim o ponto mais importante. Tanto que todos os consultórios que a gente montou, eu só queria falar com o arquiteto nessa hora. Falei, você põe uma luz para mim muito boa, né? Muito clara. Só que tem a questão, que até foi uma pergunta que eu fiz lá, de ser, por exemplo, esse último espaço que a gente montou, a recepção ficou tão clara, que ficou gelada. Que chega a ficar desconfortável. Desconfortável. Como que é isso? Como é que eu consigo ter um ambiente, um espaço de saúde, gerando ainda conforto, usando essa iluminação? Dá para mexer nisso? Hoje isso é uma questão de estudo, né? Então a gente consegue desenvolver projetos luminotécnicos, porque é muito complexo. Então, assim, nós temos, além de ter todas as luminárias, lâmpadas, nós temos as temperaturas e o quanto essa lâmpada ilumina. Então, isso precisa ser muito bem calculado para justamente não acontecer isso. Então, você coloca muito luz fria, vai ficar um ambiente gelado. E o mesmo material, de repente, com outra iluminação, fica mais aconchegante.
Então, isso até é uma questão de estudo mental. As pessoas estão adoecendo hoje em dia mentalmente e a iluminação é um dos pontos chaves para a gente mesmo? trabalhar essa questão da pessoa ter esse conforto visual. Porque uma coisa você entra num consultório todo frio, branco, dá aquele susto. Foi uma das coisas que eu mais tive zelo, quebrar esse padrão do branco, né? A gente, por exemplo, quando foi escolher a madeira, escolhemos um Vengue, né? Eu falar, cara, eu não quero branco. Porque... mas aí eu acho que ele tá falando da parte de mobília, você... Não, mas então, o problema é que é o seguinte... Mas impacta, a iluminação impacta nisso. Porque contrastava. Você tem ideia, a luminária que a gente usa é uma luminária que pega o corpo inteiro do paciente. Ela é aquela 4 luz de LED, 40 por 40, para poder ser realmente, assim, um padrão de claridade bem alto. Por exemplo, você mesmo. A Karen, ela fala, ó, eu gosto de restaurante que eu consiga enxergar dentro. Eu tenho pavor de comer em lugar muito escuro, assim. Me dá... Né, que ela fala, eu gosto de ver a comida. Eu gosto de ver a comida. Então, se o lugar é muito escuro, por mais aconchegante que seja, que tem essa questão da tonalidade, você quer ver o que você está fazendo. E o ambiente de saúde tem muito a ver com isso. Sim. E eu entendo que essa questão da cor, ela influencia, né? Tanto que essa pergunta da cara é muito legal. Como que a luz natural ou a luz artificial pode influenciar, se ela influencia positivo ou negativamente dentro da conduta técnica? Ainda mais odontologia, que é um ambiente de medo, né? As pessoas ainda têm muito medo de dentista. E é necessário... Existe um padrão ideal para isso? Existe e é necessário ter equilíbrio também. É que assim, quando a gente fala em padrão, é difícil a gente estipular por conta de onde que vai ser esse projeto, onde vai ser essa clínica nova. Se a gente fala de sol, todo mundo gosta da luz natural do sol. Só que o sol também é um inimigo, é um vilão muito grande de certos projetos. Então, se você imagina um apartamento que você alugou ali para fazer a sua clínica, ele bate de sol, é aquele espelho de vidro. Imagina aquele sol todo dia batendo. Ele acaba se tornando vilão. Então, é necessário ter um equilíbrio, tá? Então, tendo a luz natural, no ambiente mais consultório, a luz natural não é tão importante. Seria mais importante a questão na recepção, algo assim. Agora, no ambiente que você está mexendo com o paciente, aí a luz artificial, ela vem para somar e vem para corrigir também certas coisas. Então, se tem esse problema, de repente, uma luz muito forte do sol, você precisa corrigir isso, colocar persianas e corrigir com a luminária no teto também. Muito bem. Até porque senão o ambiente fica muito quente, né? Tem Também. isso também, Então, pensando nisso, quais seriam os erros que o dentista pode cometer nesse planejamento, né? Quando ele planeja o espaço, o que pode acabar impactando e prejudicando essa experiência do cliente com relação a essa questão? Primeiro de tudo é não contratar ninguém. Vou fazer porque eu sozinho. gosto, vou fazer sozinho. Primeiro de tudo é isso. Fazer com o chat GPT. Não, meu Deus, não tem condição, não tem como. Somos defensores A da IA IA, não, mas nesse caso... não faz projeto ainda, a IA não faz projeto. Mas o primeiro passo é contratar alguém e entender quem você está contratando, né? Então, o que essa pessoa já fez, você tem conexão com essa pessoa, para evitar... Porque, assim, problemas vão acontecer durante uma reforma, acontecem problemas. Todo mundo tem trauma de obra, mas os problemas acontecem. E você escolhendo um profissional certo, o que você tem identificação, isso se minimiza. Porque você tendo alguém por trás que coordene isso para você, a chance de você ficar estressado é muito mínima com esses problemas. Então, primeiro passo, o dentista hoje é um empreendedor. Sim. Ele não entende de arquitetura, ele não entende de marketing, ele não entende de certos assuntos. O que ele faz? Ele contrata. Ele precisa contratar gente. Então, contrata essa pessoa. Não adianta estudar. A arquitetura é uma faculdade de 5 anos. Não, Então, pelo amor de a Deus. especialização é muito longa, igual o marketing. Todo mundo precisa ter marketing. Você consegue desenvolver alguma coisa aqui ali? Consegue. Mas se você contratar alguém, você vai muito mais longe. Então, o ponto principal. Tenha um profissional, entenda o que esse profissional já fez, converse com esse profissional para saber qual é o conhecimento dele. O valor é o último, o preço é o último. Você vai definir se está dentro do seu orçamento ou não. Mas o principal é isso. Não erre, contrate alguém. E contrate alguém que tenha experiência, que entenda o que está falando, o que está fazendo. Você vai contratar a pessoa naquela conversa. Sim. Naquela conversa você entende se aquela pessoa é para você ou não. Se não tiver essa conectividade entre o cliente e o arquiteto, não flui o projeto. Olha o corte aí, Diego. Até porque é uma coisa interessante que você tocou agora, contratar é a primeira coisa, né? Mas, na época que a gente montou, por exemplo, a primeira clínica, era muito caro, porque a hora que eu vi a sala, que eu falei, a gente vai precisar de um arquiteto, já me deu, assim, um frio enorme na espinha, porque eu falei, um arquiteto é uma fortuna, né? Não era a nossa realidade. Só o arquiteto, imagina. E isso mudou, tá um pouco mais acessível hoje. Como é que funciona em termos de precificação desses serviços, né? Porque, às vezes, a pessoa pensa
pensa assim, poxa, montar consultório, a parte de equipamento é muito caro. Ser dentista, eu falo que é uma profissão, assim, hoje está muito mais democrática, mas ser dentista ainda é muito caro. Porque montar consultório é muito caro, a estrutura, aluguel, a reforma, toda essa parte e tal. Mas isso melhorou. Isso é para todas as profissões, não exclusivamente a arquitetura, né? Conforme vai passando o tempo, vai aumentando as pessoas, né? No mundo. Então, temos mais arquitetos. Então, tem uma balança que a gente consegue equilibrar entre ter um arquiteto com um preço mais ok e um arquiteto que vai ter um nome maior, que vai cobrar muito mais. Você está pagando ali pelo nome, pela qualidade do serviço, que é diferente, né? Porque a gente lida com serviços. Então, você tem hoje preços mais justos, sim. Só que é importante ter, porque uma coisa que é importante falar também, quando você contrata esse arquiteto, independente do valor dele, você não está contratando desenho, que é o que muita gente acha. Você está contratando desenhos. Estou contratando um cara que vai fazer a planta, o 3D. Não. Você está contratando um profissional. É uma pessoa por trás daquilo que está fazendo aquele trabalho. Então, é isso que as pessoas têm que entender na cabeça, que quando contratam esse profissional, é ele. O desenho é o que ele está desenvolvendo para você. É o produto. A gente tem a impressão que é o desenho. Aí você pensa que entregou o projeto, acabou. Entreguei o projeto, acabou. Não é assim. Você tem um ali por trás. Por que acontece muito? Às vezes é isso. Fez o projeto, fez aquele manual, que eu chamo que é o manualzinho da obra. Putz, ficou fora da realidade, do orçamento que eu tenho. Quem que vai dar a ideia de respeitar o projeto com um custo abaixo? O arquiteto. Então, de repente, se você pensou ali um mármore para sua bancada, o arquiteto pode trazer alguma opção, de repente um granito, alguma outra coisa, ou até mesmo outro mármore, que tem um efeito semelhante, porém com um custo menor. Você consegue fazer ajustes, na realidade. Consegue. Você tem expertise de fazer esses ajustes, Com certeza. no final das contas, para equilibrar o orçamento. Com certeza, porque você vai pegar aquele manual, vai fazer o orçamento de tudo nele, de repente vai ficar uma coisa fora, né, do que você planejou. Então, esse ajuste, isso daí, o arquiteto tem que estar por trás também. Sim. Para entender que consegue reduzir. E não é simplesmente, eu vou pagar mais barato. Não. Eu vou conseguir manter, respeitar o projeto, que a entidade máxima é o projeto. É toda a energia que foi colocada de vocês e nossa, pensando nesse produto final, para respeitar ele. Sim, a forma dele desenhar. E uma coisa que eu queria entender, é possível, por exemplo, através de alguma maneira, a arquitetura reduzir ou aumentar a questão do estresse, ansiedade dos pacientes, principalmente aqueles que sentem algum receio de ir para o consultório do dentista? Tem alguma coisa que a gente consegue fazer através desses insights de arquitetura para melhorar essa experiência? Com certeza. A arquitetura ela é muito responsável pela questão da cabeça das pessoas, né? Então, ambientes mais leves, as pessoas têm a tendência a ser mais leves. Não vai resolver todos os problemas? Não vai. Porém, se você chega numa clínica totalmente escura, o que vai te lembrar? A noite do terror. Sim. Eita. Então, se você planeja aquele espaço mais claro, tons mais claros, piso mais claro, que mostra limpeza, é outra percepção. A questão da iluminação também influencia nisso. Nós temos 2 tipos de iluminação. A que ilumina e a que decora. Então, dá para, de repente, a gente equilibrar. Tem até as imagens, né? Você coloca, Diego, pra gente, por favor, que aí você quiser explicar. Nessas imagens é legal que a gente consegue ver que temos aquela iluminação que ilumina e a iluminação que decora. Então, a que decora, ela também vai iluminar um pouquinho. Vai, claro que vai. Porém, ela acaba sendo mais estética. Essa questão do belo, né? Até quando a gente estuda a parte de... A gente estuda não, né? Você que estudou. A parte de, você vai para a Europa, você vai para lugares que tem ali uma arquitetura. Mas... Aquilo dá uma sensação, assim, tão boa, né? De você, primeiro, de ver e de você estar dentro de um ambiente que parece que é mais organizado. E o senso de ordem, ele acalma. Né? Ele te dá um conforto, assim, de ser tudo harmônico, Sim. tá tudo no lugar. Existe no caos uma certa ordem, né? Sim. Vamos colocar dessa forma. Nessa imagem aqui, né, isso logicamente é uma projeção. É uma projeção 3D. Para quem tá no Spotify, depois vocês entrem no YouTube, que no YouTube dá para ver. Essa é uma projeção de uma perspectiva, né? Exato. Isso é uma perspectiva de como ficará esse consultório. Que a gente segue um norte, né, para entender quais são os acabamentos. Então, a gente consegue definir através da imagem qual que é a cor do mobiliário, qual que é a cor do piso, qual que é o tipo de mesa, qual que é o tipo de iluminação que a gente está escolhendo. Essa daqui é uma clínica bem legal que a gente está fazendo o projeto, fez o projeto dela. E um casal bem legal também, palmeirense, que vocês vão ver vários tons de verde durante o projeto. Tem isso, você consegue jogar a ideia até disso você consegue trabalhar.
Então, tem muitos elementos. Então, a cadeira estar em verde é proposital. Por isso, porque gostam disso. A gente Olha usou só. o papel picado, né, como margem para... Uma coisa que tinha muito nos consultórios de antigamente, quando eu fui fazer o meu, foi até a gente pegou nesse início, que é o mobiliário não ser mais tão branco, né? Antigamente a gente via as clínicas muito brancas, tudo muito branco. E aí começou um movimento, quando eu fui fazer esse consultório em 13. 2012, não... Foi 2013. Foi 2013. Eu já pedi, por exemplo, para fazer em marfim o armário. O armário Vengue. É um marrom, né? É. E para ficar um pouco com cara, assim, de tirar um pouco do branco. Eu adoro, eu uso até hoje. Eu mudei de consultório, eu levei os armários, porque Primeiro eu achei assim, que eles... a qualidade do acabamento foi muito foda. Não, e a cor é muito agradável, não é mais aquele brancão. É isso. Essa pergunta que você me fez é isso. O cliente, o paciente, ele não tem que entender que ele está num consultório. Olha só. Ele tem que entender que ele está, de repente, num espaço bonito, que acolha ele, que seja mais aconchegante. Não para despertar essa questão, né? Tem muita gente que ainda tem medo, né, do dentista. Muita. Então, esse espaço acolhedor minimiza essa ansiedade dele. Aqui ele usou esse conceito do design biofílico, é isso? Em parte da estrutura, né? Da textura. São camadas, a gente pode falar que são camadas de textura dentro do mesmo espaço, seria isso? Exato. Eu gosto de trabalhar muito e gosto de falar muito sobre texturas. Tá? Essa questão a questão do biofílico é uma pergunta que eu gosto de fazer sempre. Você gosta quando vai tirar férias, montanha ou praia? Eu adoro montanha. Eu montanha. Vocês gostam da montanha? A gente não O que tem em praia. comum com a praia? A natureza. Sim. Alguém aqui vai, em sã consciência, passar as férias num hotel no centro de São Paulo? Deus me livre. Eu tenho colegas que gostam, mas são a galera que já vive na montanha, né? Por exemplo, o pessoal de Recife, eu adoro São Paulo. Eu falei, cara, o que você vê lá em São Paulo? Eles estão sempre de férias. Eles estão sempre de férias, tô na praia e não mato. Ao mesmo tempo, eu falei, cara, eu gosto de vir pra cá. Você tem ideia? Eu falei, mas praia? Eu falei, é praia, é montanha, é mato. Então, por que a gente não traz essa questão das plantas, das texturas para dentro dos projetos? Né? Passa a imagem pra gente, por favor. Que a gente consegue ver nesse Olha que projeto. lindo. Ali é um vidro, seria um vidro ali no fundo. É tipo um jardim de inverno. Tipo um jardim de inverno. É um recuo que eu desenvolvi. A gente colocou toda essa parede de pedras com essa verticalidade das vegetações. Então, muita questão do verde entrando até para dentro do consultório. Olha só. Colocou o vidro, fechou. Realmente ele é palmeirense. Tem iluminação natural. Eu também. Abraço para eles depois. Doutor Juliano e do Dr. Luiz. E acalma mesmo, né? Acalma, porque... A planta, essa biofilia, ela consegue acalmar o paciente? Consegue, porque é o que a gente falou agora. Quando você vai tirar férias, o pessoal daqui, que mora na selva de pedra, vai procurar a natureza. Sim. Então, trazer um pouco da natureza para dentro dos nossos espaços, pode ser um consultório, pode ser nossa casa, não precisa morar dentro de uma floresta. Tá? Mas alguns detalhezinhos aqui ou ali... Bem aquela coisa de vó. Bem isso daí. William, mas e não precisa... Assim... Eu, por exemplo, não tenho esse espaço, e acho que muita gente também não tem esse espaço para fazer um vidro desse com esse recuo. De que forma eu consigo trazer isso com outros elementos para dentro do consultório? Hoje tem muita opção. Não quero ter trabalho com plantas. Você tem vasinhos menores, você consegue ter plantas que são fáceis de cuidar, que você vai regar uma vez na semana e olhe lá, uma coisa bem assim. E você preenche alguns espaços com ela. Então, uma planta muito clássica que muita gente usa, que é aquela jiboia, aquele pendente que cai. Aquela vegetação, ela é muito tranquila de cuidar. É um coringa. Você consegue trazer para dentro de um projeto, de repente, para algum ponto, um verdinho aqui e ali, uma coisa, um detalhe, sabe, sutil. Eu pus uma na sala do Leandro, mas ela é artificial. Tem que tomar cuidado com o artificial. Por quê? A questão estética, né? Às vezes ela parece aquele plástico muito ruim. Hoje você consegue... Mas é preguiça mesmo. Você consegue ter opções de vegetações... O Obama tem uma placa da Karen lá, entendeu? Eu mato planta. Ela mata a planta. Mas tem umas que são difíceis de matar. Elas morrem. Tem umas que são difíceis de matar. Que você consegue colocar em alguns espaços ali pra gente preencher. E aí, a questão das texturas. A gente consegue perceber que a gente tem um marmorizado no piso, tem um acinzentado na parede, lá naquela outra parede tem a pedra, aqui tem um detalhe enripado. Nada branco, nada aquele Nada conceito branco. Esse ripado, só o teto. Ele traz aconchego, a madeira? Traz, a madeira traz. A madeira traz muito aconchego. Então, no piso a gente não coloca por uma questão de limpeza. Sim. Porque você tem porcelanatos que imitam a madeira. Para mostrar, de repente, mostra essa limpeza um pouquinho nesse branco, vamos dizer assim, nesse marmorizado. Porém, a gente joga para as paredes, que tem de tonalidade. E aí, pensando como empreendedor,
né? O quanto isso pode mexer na questão do meu ticket, né? Quanto isso pode influenciar nessa questão do ticket. Porque assim, você quebrou o padrão do branco absoluto e entrou uma coisa mais confortável. Isso pode influenciar na questão do ticket, no valor que a gente tem dos tratamentos? Pergunta muito inteligente e isso influencia, sim, muito, muito. Positivamente. Positivamente. Um espaço bem planejado, você se sente bem, você volta. Né? Claro, nós temos ainda a questão do ser humano, né? O atendimento, toda essa questão. Porém, um espaço está bonito, organizado, o layout funciona, está tudo muito bem esteticamente agradável. Se o atendimento de vocês é bom, por que eu vou em outro? Sim. Se tudo funciona aqui, eu me sinto bem nesse espaço, eu vou voltar. Isso vale para tudo. Para tudo, para um restaurante, se eu vou numa loja. Então, eu preciso me sentir bem naquele espaço. E qual que é a linha entre essa questão do conforto e exagero, né? Quando o cara perde a mão? Então, por isso que o responsável, o arquiteto responsável é importante. Porque a gente ter isso aqui hoje, esse desenho aqui hoje, consegue te trazer essa ideia do que é. Então, o arquiteto ele vai ter um feeling maior para isso. Ele vai conseguir te dar dicas e linhas de que não seguir. Mas quando a pessoa passa do ponto, vocês falam isso? Vocês têm O ideal é falar. Essa... O ideal é falar. Aqui, por exemplo, se você falar, eu não quero um piso todo de madeira, não vai ficar legal. Porque a gente já tem texturas todas as paredes. Ó, as texturas estão todas nas paredes. Se eu jogo muita textura para o piso, deixar muita informação, vai sobrecarregar. Aí o que acontece? Pesa na visão. Então, vai pesar na visão do seu paciente. No seu, você pode achar lindo. Mas uma coisa que é importante frisar é que o seu consultório não é a tua casa. Então, você tem que pensar no seu paciente. É a sua empresa, É a sua empresa. O seu paciente está bem lá. Tem que te agradar? Claro, você vai estar lá dia a dia, você tem que estar contente com aquele trabalho. Mas, quando você põe na balança o que é melhor, é sempre para o lado mais padrão para o cliente. Né? Essa questão das cores, da gente trazer cor, né? Mesmo que seja... Aí, nesse projeto, por exemplo, eu tô vendo que tem verde, tem marrom, tem um clarinho, assim. Mas tem outras cores que a gente usa também em consultório. Por que é importante eu ter uma paleta? E como é que, assim, existe uma regra nessa questão de combinação? Porque, às vezes, a gente vê umas combinações nada a ver, né? E umas, assim, que dentro do ambiente de consultório, às vezes até geram um efeito, eu não sei se isso chama cromoterapia. Sim, também. É isso, né? Do efeito que gera na pessoa. Ou tem a cromoterapia, a psicologia das cores. Sim. Isso influencia muito. Por exemplo, um vermelho e amarelo num consultório não funciona. Cara, eu fico assustado com o excesso de dourado que tem sido utilizado. O dourado tem muito. Aqui tem um elemento só, que é a luminária. A luminária. E tá bem discreto ali, Bem né? discreto. Porque, assim, eu vejo consultórios de dentistas que acenderam, né? Não sei rapidamente. Muito dourado, muito rosa, muito... Rosa eu acho que remete muito à infantilidade. Sim. Um ambiente infantilizado, né? O dourado em excesso, ele remete ao quê? Exagero. Ouro. O dourado é ouro. Então, de repente, eu transformar aquilo num espaço de riqueza. Então, é você pensar isso. O que não faz sentido nenhum. Isso pode influenciar no valor, no final das contas. Porque o cara pode ter uma falsa impressão de que ele é um lugar que o preço não é... Que o preço não é aquele. Pode, só que se feito de maneira desequilibrada, aí é negativo. Aí você vai entrar naquele espaço e falar, tem dourado demais, não me sinto confortável aqui. Isso não é consciente, né? Não. A pessoa não entra e fala, poxa, aqui, sei lá, a gente, é uma coisa que do inconsciente do mesmo. inconsciente. Too much, né? O lance do too much, né? É aquela primeira impressão. Uma coisa que você, de repente, não fala, não expressa, mas você pensa. Isso tem muito. Sim, Tem sim. muito. E pensando na questão de staff, na questão de circulação, que você falou no começo, você tem que pensar qual que vai ser teu ambiente aqui, o que você precisa ter de fluxo, né? Como que a gente pode pensar nessa questão da circulação da clínica, se a gente pensar em recepção, corredor, box, principalmente para equilibrar a eficiência operacional e a sensação de acolhimento? Porque um dos problemas que a gente tinha no começo era justamente Circulação. colocar em 36 metros, 2 consultórios, um escritório, uma recepção, uma esterilização, uma área para os funcionários, né? Como que o arquiteto ele tem essa visão? Eu sei que deve ter especialista de microambientes, né? De ambientes menores. Como é que era? Design de interiores de ambiente... Aqui fez com a gente, ela era especialista nessa questão dos ambientes Ela menores. era arquiteta e especialista em design, porque não é a mesma... Sim, tem uma pequena diferenciação. Diferença. É uma pequena. Mas o arquiteto desenvolve muito trabalho de interiores, eu desenvolvo muito.
Então, Já deu gancho para minha próxima pergunta. é o famoso colocar um elefante dentro do aquário, nesse Isso. caso aí. Exatamente. Muda a imagem pra gente, por favor, Diego, porque a gente vai ver certinho a recepção dessa clínica. Pode ser essa mesmo. É Aqui a gente vai ampla entender... Aqui é diferente de um espaço pequeno, só que aqui eu vou explicar como que foi pensado, como foi planejado. O consultório que a gente viu é a primeira porta direita aqui. A porta lá do fundo é o acesso para funcionários. Então, imagina essa recepção toda aqui, onde vai ficar todos os pacientes nesse espaço. Ele entra direto no consultório ali, acabou. O funcionário saiu, ele sai por lá, ele não sai pela frente. Quantos metros quadrados essa clínica? Essa é grande, tem mais de 100. É grande. É grande. Tem 3 laboratórios, mais ou menos. Aí tem essa parte de fundos, né? De copa, cozinha, mais pro fundo, totalmente fechado. Tem o espaço para um lavabo pro paciente utilizar aqui. E aqui também, de novo, a questão do conforto. Olha como está mais equilibrado. Sim, tem um equilíbrio um pouquinho maior em E certos contrasta pontos. com a sala, né, cara? Contrasta. Contrasta com a sala. Tem a mesma conversa de piso, né? O piso é o mesmo, para ter essa sensação de continuidade. Ele não muda. Só que ele tem alguns elementos bem contrastantes com a sala mesmo. O futuro são esses espaços instagramáveis. Então, que a gente já começou a ver já, né? A gente já começa a ver. O paciente ter orgulho, ele sente até orgulho de estar lá, tô aqui no meu dentista, tem uma imagem. Exato. Isso influencia bastante. Muito. É algo que faltava talvez pra gente, apesar de ter um espelho enorme que dava amplitude, né? Mas faltava esse espaço na nossa clínica. Acabou que com o tempo ficou muito... Porque assim, como a recepção era muito apertada, dava uma sensação, às vezes, para o paciente que ele era um pouco mais fóbico, de fobia, de lugar que ele não conseguia circular muito bem, né? Mas a gente sempre teve a premissa da pessoa não ficar esperando. Então, a pessoa chegava, era a vez dela, ela entrava, ela ficava pouquíssimo, na recepção era atendida e já... Esse era o nosso fluxo, saía. né? Só que depois passou um tempo e eu falei pro Leandro, talvez seja interessante, é que aí depois acabaram vindo outros projetos. Mas a pessoa tem um ambiente que ela fique mais tempo mesmo. Sim. Pra ela criar, talvez, um vínculo maior. Eu E aí, senti a essa falta. questão do conforto, E da a gente tem tomar um que café. pensar que, às vezes, essa pessoa ela não está sozinha. Então, você Isso. projeta um espaço para 3 assentos. Você consegue atender 3 ali. Cada um tem um acompanhante. E aí, vai ficar em pé? Mas são 6 pessoas dentro do... Tem razão. Então, já não fica legal. Então, Sim. tem que ter uma organização também com relação à agenda. Para um não atrapalhar o outro. E você tem que contar que, pelo menos, vai vir, no mínimo, um E às vezes acompanhante. atrasa, você tá, né? A pessoa precisa subir. Era o que acontecia muito com a gente. Espera embaixo, né? Não, mas eu preciso ir no banheiro, eu preciso, né? Atrapalhava. E aí a gente começou a sentir um pouco essa questão e aí não funcionar mais tão bem, Sim, né? Isso é um problema que aí já é um ponto para começar a pensar numa expansão. Na realidade, isso aí chegou até a influenciar, impactar, inclusive, na limitação de faturamento, né? Sim. Porque a gente não conseguia ter vazão de mais pessoas. Ter mais dentro profissionais atendendo. Sim. Exatamente. Exatamente. Um ambiente como esse, planejado hoje, 100 metros quadrados, né? Isso logicamente vai influenciar no quanto vai custar esse projeto, né? Por questão da riqueza de detalhes das texturas que você está trabalhando, né? Mas vamos fazer um contraponto de tempo. 10 anos atrás e hoje, tá diferente a questão de precificação desses valores? Tá muito. É igual os carros hoje em dia. Tudo sobre o Muito preço. mais caro. Muito mais caro do que há 10 anos atrás. Então é a mesma questão. E tem coisas novas que vão surgindo também. Sim. Tá? A gente consegue atingir esse projeto com outros materiais que sejam semelhantes? Conseguimos. É isso que eu ia perguntar, William, porque assim, quando a gente vai ver, eu sou a mulher, né? O Leandro é a parte que lida com os pedreiros, eu sou a parte que lida com os acabamentos. E aí, quando a gente vai ver acabamento, assim, é uma loucura, porque Você é mulher, é como entrar... Você é mulher? Nem percebi. É como entrar numa loja e tem de tudo, de todos os acabamentos possíveis. Só que os preços, eles são assim... você vai do inferno ao céu em 2 segundos. Tem né? a marca, tem a qualidade. Às vezes você compra aquele revestimento mais barato, só que o pedreiro deu um corte errado, trincou todo o peso. Já uma marca mais cara já não acontece tanto isso. Então tem que ter uma balança, tem que entender. Você tem que estar ciente do que você está economizando, por que você está economizando. Não é simplesmente porque é mais barato, e sim porque tem uma qualidade um pouco inferior. De repente não é tanto aquela marca. Sim. Então, se você quer uma marca que seja mais famosa, ela vai custar mais caro. Não tem como. De repente você consegue encontrar essa marca um pouquinho mais em conta, que tem um acabamento sem inferior, tanto impacto no impacto. resultado final. Exato. Legal. Isso tem muito para tudo. Para todos os ambientes. Tudo. Eu posso fazer um off-topic, rapidão?
Qual que é a diferença do trabalho do arquiteto e do engenheiro? Eu sempre tive essa dúvida, a gente já discutiu isso, eu nunca consegui entender. A Karen, por exemplo, a visão que ela me passa é que o arquiteto é mais estrutural. Olha isso, o engenheiro é mais estrutural, o arquiteto é mais design, né? Qual que seria a diferença básica, né? Das duas funções e como que interagem as duas áreas, né? Então, arquitetura e engenharia elas se complementam. São duas áreas que se complementam. Nós temos engenheiros que desenvolvem projetos, nós temos arquitetos que desenvolvem obras. Isso daí é fato. Num modo grosso, assim, dizendo bem, o arquiteto ele pode assinar uma construção de até 5 pavimentos. O engenheiro, o céu é o limite. Até 5 pavimentos, o arquiteto pode assinar. Porém, nós temos, é o que eu falei, a gente tem arquiteto que desenvolve projeto estrutural. Existem muitos que desenvolvem isso. Se especializa nisso e desenvolve muito isso. No mundo real, o mais comum é o arquiteto projetar e o engenheiro desenvolver. Então, ele vai desenvolver aquilo ali. Então, até a brincadeira que o pessoal briga muito. Por que o arquiteto está tirando o pilar? Porque fica esteticamente mais bonito. E o engenheiro está colocando para a casa não cair. Né? Então, o engenheiro ele define toda essa... Eu demorei para entender. Tem essa briga muito, muito grande. O arquiteto tirando para ficar mais bonito sem o pilar e o engenheiro colocando o pilar ali para a casa não cair. Então, essa é a premissa básica, assim, assinatura. Então, se for fazer um prédio, um arquiteto ele pode assinar o projeto do prédio, não a obra. A execução. A execução. Tá. Então, um prédio grandão aí acima de 5 pavimentos. Mas o engenheiro, ele consegue fazer obras de acabamento como essa, por exemplo? Consegue. Tem essa perspectiva? Tem muito engenheiro que é especializado em só mexer com um tipo de reformas de obras assim, mais acabamento. Então, é um campo que se complementa. Por isso que tem essa confusão. Porque às vezes você vê engenheiro fazendo trabalho de arquiteto e arquiteto fazendo trabalho de engenheiro. Aí que você vê aquela obra sendo tocada, quem que é o responsável? É um arquiteto. O arquiteto está tocando a obra. Existe muito isso. Mas, normalmente, é o engenheiro na obra, o arquiteto projetando. O arquiteto tem que entender de obra para evitar os erros que vão acontecer de projeto. Porque se errou no projeto, errou em tudo. Sim. Isso aqui é a etapa principal. O projeto é a etapa principal. Né? Eu gosto de brincar, os engenheiros ficam até bravos. Quem manda na obra é o arquiteto, não é o engenheiro. É o arquiteto que manda. Porque ele definiu, ele desenvolveu aquilo ali. Se precisar de revisões, que o engenheiro venha e fale, aí sim, tem que entender, tem que respeitar, tem que entender os cálculos, o que foi da questão estrutural. Tem a questão de projeto elétrico, projeto hidrossanitário, projeto iluminotécnico. É um projeto para cada, tem né? Muito nicho. Tem muito nicho. E você tem as duas profissões trabalhando nos dois segmentos. Sim. O Museu de Ipiranga agora foi restaurado, a fachada dele. Tá lindo. Você tem os dois trabalhando. Então, são duas áreas distintas, entre aspas, mas os dois estão trabalhando ali para fazer essa reforma, para fazer esse restauro. Sim. Imagina quanto de conhecimento precisa ter, qual material vai se aplicar, exato. Foram mais de 5 anos de obra, né? Sim, ficou muito bom. Então, é muito planejamento. Para dentista que trabalham com espaços muito pequenos, né? Como era o nosso caso, por exemplo. Ainda é, né? Porque o consultório ainda é que eu peguei a mesma planta grande, e coloquei dentro do outro espaço. Mas o consultório ele ainda continua com a ergonomia que eu sempre quis. Porque funcionava, né? Tal. Quais são as dicas, assim, estratégias que você dá? Além, né, de talvez procurar o arquiteto, mas às vezes para a pessoa saber conversar com o arquiteto. Porque eu acho que é um outro problema também. Como a gente não entende nada, às vezes a gente não consegue passar para o arquiteto de uma maneira adequada a necessidade, né? A questão do fluxo. Essa questão do fluxo que você falou, a gente trabalhou em vários lugares, até várias escolas de pós-graduação, que o fluxo era horrível. E a gente não entendia por quê. Era um lugar assim que você vai trabalhar, você volta cansado, parece que você foi 3 dias, você só foi 1. Escolas assim de renome. Porque o fluxo era muito complicado. Então, o que é essa pessoa? Ela precisa prestar atenção para esse ambiente menor, ou até para um ambiente grande também, vai? Aquele espaço a gente não consegue aumentar. Não tem como. Você vai ter algumas estratégias que você aumenta ele, mas só em sensações. Que é a questão de colocar espelhos. Faz uma jogada de espelhos ali, dá a sensação que o ambiente é maior. O que a gente não pode cometer o erro quando vai fazer esse tipo de projeto? Não colocar uma mobília maior do que o espaço permite. Então, se eu vou ter uma bancada de atendimento, não tem como num espaço de 4 metros colocar uma bancada de 3. Então, você está comendo um espaço que, de repente, não está sendo útil. Você vai colocar uma poltrona, um sofá muito grande. É lindo, mas é muito grande para esse espaço. Também não vai ser confortável. Sim. Então, toda essa circulação em volta precisa ser condigente com o espaço que você tem. Claro, a gente não consegue entender, até dá para ter uma organização da quantidade de pessoas que vai ter ali. Porém, se tiver poucas pessoas,
Quanto mais espaço a pessoa tiver, melhor para ela. Então, diminui a mobília um pouco, não precisa encher de muita coisa. Oscar Niemeyer sempre falava também, espaços vazios são pensados também. Não é porque aquele espaço está vazio que eu tenho que colocar alguma coisa ali. Eu não preciso colocar uma planta ali. Ah, o William falou que tem que ter um vaso com planta. É aqui esse espaço. Às vezes não. Às vezes ele pode ser suspenso. Você pode trazer de outras maneiras para não atrapalhar o fluxo, que acho que é o ponto principal. Tá? Toda clínica, todo consultório precisa ter. Entender como que é. Porque são duas pessoas, né? O paciente e você. Sim. Mais o acompanhante, eventualmente. Mais um acompanhante que vai estar ali, vai estar naquele espaço ali também, fazendo um volume. Às vezes enche, vem com mais de um acompanhante, vem 4, 5. Às vezes acontece. Eu tinha muito cara do rap, não, dos MCs. Era eu tinha que vem atender. sempre em combo, Cara, né? comboio. Vinha ele e mais 5 caras lá. Eu falei, como é que eu vou encher esses caras aqui, velho? Atendi muito esses caras. Artista que vinha com comitiva. Muita gente. Não, mas é só o espaço é intimista, né? Mas vinha comitiva. Eu falei, o que é que eu faço essa galera? A sua especialização também pode determinar o tipo de acabamento que você vai colocar. Como assim? Então, se você trabalha, por exemplo, com uma área de estética, que é uma coisa mais beleza, Glamour. Você pode ter uma coisa um pouco mais escura. Aí você pode trazer aqueles tons mais escuros, mais cimento queimado, uma coisa mais rústica. Se você quer uma estética feminina, só tem de mulheres e tudo mais, você pode ter uma clínica já mais clara, um pouquinho mais do rosa, mas alguns detalhezinhos. Mais pastel. Você pode trazer esses elementos. Então, pode influenciar também. Então, se você tem uma especialização, é bom entender o público que você vai atender, para trazer um pouco. É um público mais feminino, mais masculino. É os dois. Então, como que vai ser? É um público infantil. Se eu for fazer uma clínica de odontopediatra, isso aqui não se encaixa. Pode atender crianças aqui? Claro que pode. Porém, se é focado nisso, na odontopediatria, você tem que ter elementos mais infantis. Aí sim cabe ter o rosa bem clarinho, o azul bem clarinho, um papel de parede mais colorido na recepção, né? Você tem alguns elementos, um pendente em formato de beija-flor, que lembra aquele papo? Só para decorar, não para iluminar? Você consegue trazer isso daí também. Então, entender qual que é a sua especialização, quem que você vai atender. Aí voltamos nas primeiras perguntas. Sim. Entender o público que você vai atender. Isso vai de encontro à minha próxima dúvida, na realidade. Na sua experiência, quais materiais, cores, texturas e tudo mais, comunicam melhor com a ideia de humanização do ambiente, né? Sem abrir mão da estética profissional. Que materiais a gente pode usar para humanizar melhor? Eu gosto muito de trazer, de novo, as texturas. Então, as texturas humanizam. Se a gente tira os quadros, se a gente tira a moldura, se a gente tira os pendentes, se a gente tira a cadeira, se a gente tira o paisagismo, vai ficar um ambiente também sem graça. Então, a humanização, ela vem do tecido. De repente, um sofá com um tecido legal. Aqui, cabe uma cortina? Não, eu não gosto de cortina. Não precisa ter cortina fechada. Mas ter o tecido ali já vai te dar um conforto maior. Já vai te trazer um requinte. Aí, de repente, um tapete. O tapete as pessoas podem tropeçar. Tem mecanismos que você consegue prender o tapete, deixar ele fixo. Né? Você consegue deixá-lo. Então, esses elementos que vão trazer mais texturas, um pouquinho de metal equilibrado, né? Então, a gente trabalha equilibradamente essas coisas. Um pouquinho da madeira em alguns pontos. Pode ver que nesse projeto temos 2 tons de madeira. Então, a gente tem os do ripado e tem a madeira da bancada. Eu vi dentro, achei um consultório chiquíssimo. O cara tinha um piano de cauda dentro do consultório na recepção. Que era o consultório. Lindo. Lá na Vila Mariana. O ateliê oral tem uma... Não sei se eles ainda estão naquele prédio, né? Mas a recepção deles parece um ateliê mesmo. E eles têm uma biblioteca enorme, que tem uma escada. E tem um piano. E assim, Eu acho que não lembra uma sala de espera. Sabe? É uma clínica muito entra famosa. no público. De repente, se você vai atender um público mais jovem, bem mais jovem, pode ser que seja coisa tudo velho. Sim, é tudo verdade. ruim. Então, é muito do público que vai. Sim, é o público que define essas questões que Era um você público vai mais colocar. Nossa, no reabilitação. final tudo é o público, Tudo é né? Olha aí. Entendi muito bem. Onde é o teu consultório? Qual que é quem Qual é é a o região, público que quem é você o público que atende? vem, Porque a gente a tem sua muito, a gente é muito especialização, excêntrico, né? No O que final você das quer contas. fazer? Essa questão da biofilia, por exemplo, eu vi lá, teve consultório que eu já fui, que tinha uma cascata dentro, uma cascata de água mesmo dentro, né? Um consultório que eu trabalhei quando eu estava no estágio, quando eu fazia estágio em 2007, inclusive tem um amigo, né, que é o Dr. Rogério Betevelho, foi meu orientador de estágio, voltou a trabalhar com a gente agora, né? Dentro do consultório que ele era o gerente, tinha um aquário
com um tubarão dentro, cara. Nossa Senhora! Um tubarão pequenininho dentro, sabe? Mas era lindo, Karen. Era lindo. No meio da recepção, que era uma recepção monstruosa. Se você grandona, chorar, eu vou te jogar lá. que tinha um mega de um aquário, acho que 1.500 litros, com um tubarão dentro. Aquilo eu achava fantástico, cara. É lindo. Nossa, mas olha Mas você vai pegar pessoas que detestam o aprisionamento animal. Ah, é verdade. E aí? O Tem vegano. razão. E aí? Tem muita gente que não gosta. Não gosta. aí e é pode um deixar de risco muito frequentar grande. o seu espaço por conta disso. É verdade. E aqui não é nem classe social, tá? A, B, C, D, Sim, sim. tanto faz. Então é entender isso daí que você vai trazer. É. O ideal A mesma para coisa a humanizar... questão de religião, né? De Mesma você coisa. pôr artigo... É a sua religião, tá bom. Mas guarda pra você, às sim. vezes, né? Não é porque... Tinha um cara na internet muito famoso, inclusive ele veio a falecer agora no começo do ano, que ele... Ele usava muito, né? Essa questão. Ele usava pingentes, colares, né? Mas às joias, vezes fazia relíquias, parte até do né? marketing dele. Fazia. Tanto que quando ele começava o vídeo, né? Ele falava que ele começava com a bênção de tal santo e tudo mais. E tinha um relicário dentro da recepção. Assim que você entrava, tinha aquele relicário com um super ornamento religioso lá. Que ele se sentia confortável, né? Com aquilo, cara. Mas eu acho que... ele se sentia. Então, acho que ele... Pois é. Eu, por exemplo, já ficaria incomodada, né? Não tem... É isso. Em relação aos móveis, a mobília desse consultório, você comentou um pouco já da premissa, mas o que traz uma sensação de cuidado, assim? É o tecido, é o formato, é o desenho da poltrona? O equilíbrio das texturas. O equilíbrio das... Porque tem poltrona hoje, pensando em valor, né? E é aí que tá o erro. Às vezes você acha, se você tem dinheiro, às vezes acaba sendo até um problema. Porque você tem acesso e você fala, não, vou pôr aquela poltrona Porque mais... vai ficar linda. E não fica. E não fica. E Você pagou custou, 20 mil foi reais. alguém que assinou. Caríssimo. Tem algumas que é mais caro. Que mais? Tem algumas que Rapaz. custa mais. Mas o que é, assim, adequado? Então, juntando tudo... essa imagem é bem legal também. Então, tem alguns elementos em verde, tá vendo? Não tem a pintura nesse espaço, Esse é o mas tem mesmo, é o alguns- mesmo consultório? É olhando do outro ângulo. Outra perspectiva. A questão da pedra ali no canto, né? O tecido, de repente, da cortina. Então, é outra perspectiva. O que Dá vai... uma sensação de casa, né? Dá uma sensação de casa. Era essa uma dos pensamento que eu tive para fazer. Para o paciente chegar aqui e se sentir realmente em casa. Ah, o puff que você quer, olha o sofá que você quer. Ali. E é legal que pode ser um sofá modulado, você pode brincar com ele, ele pode... Né, os Usar módulos. A perspectiva, É né? isso. Então, entender, respeitar o projeto, entender o que você está buscando. Aí sim, começa a ir atrás dos materiais. De repente, você quer aquela poltrona que custa 50 mil reais, você pode mudar tudo. Você tem que mudar tudo. Porque às vezes o tapete não combina, a cortina não combina, a pintura na parede não combina. Tô vendo a Karen fazendo isso aí. Não, esses dias teve uma vizinha minha que estava vendendo um sofá maravilhoso de uma loja, não vou falar o nome para não fazer marketing gratuito, mas eu sempre quis um sofá daquela loja e ela estava vendendo, tipo, por metade do preço. Aí eu cheguei lá, eu falei... Novinho. Ela falou, pra que você quer o sofá? Eu falei, é pra recepção lá da escola e tal. Ela falou, eu não vou deixar você levar pra pôr na recepção. Uma escolha bem importante desse sofá, desse modelo assim, é que ele é confortável, ele é bonito, ele vai trazer um pouco de sofisticação para o espaço. Mas se eu tivesse colocado aqueles retráteis, que todo mundo tem em casa, não tem nada a Você ver. matava o ambiente. Nada a ver. Matava o ambiente. Matava Porque é o uma ambiente. coisa mais robusta. Aqui não, aqui já é algo mais delicado, mais sutil. Né? Um tecido, de repente, pode ser um linho Eu acho que esse tapete ficou A maravilhoso. cor também tá boa, né? O também. tapete tá bem harmônico. Não com é esse branco, centrinho. mas Sim. também não é muito escuro. Aí você tem uma mesinha de centro. Né? Não precisa ter um monte de revista, um monte de livro. Pode Sim. ter só a mesa só para compor o espaço. Temos um espaço vazio ali, ó. Café, né? Tem um... Espaço É a vazio, minha espaço para pergunta. café. O arquiteto tem essa sacada. Tem. O engenheiro teria essa sacada também? É mais difícil, mas existem alguns que são especializados. Mas é mais difícil. O mais comum é você ter o arquiteto e o design de interiores, que desenvolva esse espaço. O design de interiores, ele não vai construir, ele não pode tirar parede, ele não pode assinar nada. Ele só vai fazer o projeto do interior mesmo. Ele te ajuda também a definir a cor, te ajuda a definir os acabamentos. A faculdade de design de interiores são 2 anos, né? A arquitetura são 5. São Mas 5 existe anos. provavelmente uma pós-graduação que você faz Existe. arquitetura com design e especialização em design interiores, é isso? Sim. Mas não tem quem faz design de interiores, vai fazer uma especialização em arquitetura, não tem. Sim, ele Você sempre tem que vai fazer- precisar do arquiteto. Vai precisar fazer a arquitetura. Se, de repente, esse espaço que eu projetei entra um design de interiores, ele quer tirar a parede, ele não pode. Né? Ele precisa ter o ART ou a RRT, que é a responsabilidade técnica. E Sim. se tirar alguma coisa, aí alguém tem que assinar para saber que isso aí não vai cair. E aí pode ser o arquiteto ou Ou engenheiro fazer engenheiro. isso. É. Entendi. Se for um prédio de 5 pavimentos, só engenheiro.
Aham. A gente precisou, na realidade, no último prédio que a gente fez agora, que foi o do Instituto de São Paulo. Porque teve um problema exatamente com isso. Porque era um galpão, e aí quando você andava na parte superior, o chão balançava. O Leandro até teve um pesadelo uma vez. Ele sonhou que o chão tinha caído. A E gente aí, teve que quando fazer o reforço engenheiro estrutural. veio, o engenheiro fez. Ficou horrível, odiei a coluna, né? Mas é a necessidade. É a necessidade. Aí entra a gente de deixar bonita essa coluna. Então, A gente pode entrar para, de repente, Eu pensei em dar colocar ideias. telas, cara, pra você ter ideia, colocar telas, painéis em cima da coluna, na coluna pra poder melhorar. Mas aí depois a gente fala. Eu acho que você vai para Recife, ó, você viu? Já tem. Que ele vai precisar mexer. Depende do conceito. Às vezes o conceito é ser uma coisa mais industrial. Se você evidenciar uma viga e um pilar, fica melhor ainda. Então, Olha aí. o que a gente tentou fazer, na realidade, é um conceito mais moderno, que é um conceito clean e aberto. Graças a Deus, os sócios entenderam. Mas tá muito frio ainda. Eu acho que tá muito frio. Eu acho que tinha que ficar mais tecnológico, pra você ter ideia. Mais moderno, Mais né? moderno. E pensando em futuro, né? De arquitetura, em tendência, do que você viu até agora. O que você acha que... Porque o que eu percebo também é que mudam as fases, né? Muda. E eu sempre falo assim, nossa, a hora que eu consigo terminar uma coisa que eu quero, já tá na moda outra coisa. É que nem iPhone, né? A hora que você consegue comprar, já saiu 3 vezes o 16, na frente. já tem o 17 lá na beiranda. A gente tá sempre para trás. E para onde que vai? Você acha que a tendência... Porque veio uma professora aqui falar sobre inovação e inteligência artificial, e a gente está indo para caminhos que vão exigir do profissional do futuro muito mais humanidade. Sim. Né? Muito mais acolhimento. Porque tá ficando tudo tão frio, tão robótico, tão artificial. E eu dei uma aula falando sobre isso esses dias também, que quanto mais humano for o espaço, você acha que a tendência é isso essa. mesmo? É para a pessoa se sentir bem. Nós vivemos em épocas onde a ansiedade vem dominando muito. Então, você trazer esse espaço, essa ideia do mais humano, vai acolher, vai te trazer mais clientes, mais pacientes. O branco, tirando o branco, o que você vê hoje, por que a gente tem muito esse piso marmorizado? Ele é branco ainda. Só que ele quebra a ideia de que aquele Tem uma piso textura, brancão. né? A gente quebra um pouco aquilo. Então, tirando o branco... O branco é ansiogênico, você acha que ele... muito frio, né? Um espaço muito frio, uma coisa muito fria. Você já vai ter um espaço muito branco, que normalmente é o teto. O teto é o mesmo que você tem no piso, praticamente é o que você tem no teto. Então, é muito branco. Então, começa a trazer um pouco de cor, claro, sutilmente, deixando mais equilibrado, trazendo mais humanidade, né, para todos os projetos, para todos os espaços, para as pessoas se sentirem bem. A tendência é essa. Pode falar, perdão. E justamente o espaço instagramável. Ninguém vai dançar um TikTok aqui, não vai. Sim. Porém, você é uma marca. Você tem que entender, você como dentista, você também vai ser uma marca. Então, você precisa que sua marca chegue para mais pessoas. Essa é uma forma. Não é o que vai resolver para atrair mais clientes e tudo mais. Porém, é uma forma. É um meio de repente, ter uma foto, ter alguma coisinha isso, hein? da sua marca está em evidência. Sim, A meio maioria... que convida a pessoa a fazer uma chamada ali. No ramo de odontologia, nós temos as franquias, pode ver que são todas padronizadas, porém, a grande maioria, vamos dizer que aí 99% são autônomos. Então, nós temos aí muitos consultórios surgindo, onde aquela pessoa é aquela marca. Sim. Então, ela está surgindo, então ela tem que pôr a marca dela em evidência. Então, é pensar dessa maneira e pensar nesses espaços mais humanos também. E aí, o que eu posso fazer para oferecer, baseado nesse conceito, uma experiência mais premium, né? Se pensarmos em ambiente. Qual que seria seu conselho para quem está formando hoje, quer montar uma experiência mais premium para o seu paciente, levando em consideração que o cara não tem experiência ainda como dentista, mas ele pode oferecer a experiência de outras maneiras. Qual que seria o seu conselho? Se formou agora, vai montar uma clínica, planeja. Planeja com calma. É um investimento muito alto. Não estamos falando somente do arquiteto. O arquiteto é o menor. Mas você tem uma obra, tem um arquiteto, tem um marketing, tem toda essa parte. Tem que primeiro se desenvolver como profissional. Então, se formou agora, não adianta querer abraçar o mundo. Vai cometer erro, vai bater a cara. E você bater a cara num espaço próprio teu, o investimento e a porrada é muito maior. Primeiro de tudo, se especialize, entenda, trabalhe em outros consultórios, para entender como que é a logística financeira, como que é o espaço, além da estética, né? Como que é o marketing desse escritório, como que é o atendimento desse escritório. Primeiro, se formou agora, se especializa nisso, em você. Depois, estou preparado, vamos supor aí um formado há 5, 6 anos. Estou formado, quero investir numa clínica, pesquisa espaços, onde vai ser. Não adianta também eu morar numa região e querer qualidade de vida, sendo que aquele espaço não é legal para ter o meu consultório.
Então, pesquisar os espaços, aí sim começa a planejar. Tem que entender um pouquinho de tudo. Tem que entender um pouquinho da arquitetura, tem que entender um pouquinho do marketing, tem que entender um pouquinho do financeiro. Porque se for, acabou de formar e quer montar, a chance de dar errado é grande. Por mais que você contrate um monte de profissional. Estou falando para não fazer isso? Não. Você pode fazer. Desde que você se sinta preparado e saiba das pedras que vão ter no caminho, que vão ser grandes. Porque vai lidar com um paciente que não é fácil, vai investir muito alto, aí de repente não está dando aquele retorno que você almeja, porque não adianta eu montar hoje aqui e amanhã vai estar lotada a clínica, a agenda vai estar cheia. Não é assim. A maioria ainda, por mais que a gente tenha um espaço bom, vai querer você, vai querer o seu trabalho. Não adianta nada eu ter um espaço premium, um espaço bonito, e o seu trabalho ser ruim. Entendeu? A pessoa não gostar de como você trabalha. Então, preciso ter esse equilíbrio também. Investe na pessoa. Por mais que tenha a ânsia e a ganância de já querer construir assim que se forma, espera, porque é muito além disso. Se prepare mais, estude mais. Tem muita coisa que a faculdade não ensina, né, na prática. Então, ó, tem que entender essa prática, essa rotina, como que é de um consultório, para aí sim, estou pronto. Aí agora eu consigo alugar um espaço, consigo contratar alguém para fazer todo esse gerenciamento. Aí pode entrar um engenheiro também. Contratei um arquiteto para planejar, contratei um engenheiro para fazer a obra. Então, são muitos passos que precisam ser dados para aí sim eu chegar no premium. Porque depois que você se forma, você acha que está rico. Vou atender meu primeiro cliente, estou cobrando R$1.000, estou rico. Sendo que você poderia estar cobrando 20, 30. Né? Então, se a pessoa pagou 1.000, não gostou do seu serviço, você perdeu ainda aqueles 1.000. Então, primeiro de tudo, o dentista precisa investir nele. Você tem total razão, porque essa perfumaria, né, entre aspas, que a gente fala, é muito importante, mas não é o que vai sustentar somente o consultório, né? Então, realmente, é muito importante, mas eu concordo total com, achei super sensato o que você falou, até porque a gente tem a parte da autocapacitação e a parte de maquinário mesmo, né? A gente depende de ferramentas boas para conseguir entregar uma odontologia melhor. A educação continuada, ela ainda faz parte da base primordial do sucesso da carreira de um profissional, né? Nunca parar, né? Sempre continuar evoluindo. Porque para chegar num nível premium, você tem que oferecer isso. Sim. Você tem que oferecer isso. Então, você tem que ter uma coisa melhor. O que você tem a mais para oferecer do premium? Qual é o teu diferencial? Conhecimento. E aproveitando nesse insight, né? A gente quer fazer hoje uma campanha especial, né? Os alunos, os colegas que estão assistindo o nosso podcast hoje, né? Nós oferecemos um voucher especial, que é o RID, né? É o RID 25. Entrando em contato com esse código... Preenchendo o formulário que está na descrição. Você tem automaticamente 20% de desconto mediante as considerações lá nos dois institutos, tanto em Recife como em São Paulo. Então, você entrando em contato, preenchendo o formulário, você tem automaticamente 20% de desconto mediante as condições do instituto, tanto em São Paulo como Recife. E tendo isso em mente, cara, eu aprendi muito hoje. Aprendi demais, coisas que eu nem me tocava, que eram tão importantes. E isso graças a você. Obrigado. Obrigado mesmo, do fundo do coração, pelo o carinho, né? É a simplicidade que ele passou de temas tão complexos, né, Karen? É porque pra você é fácil, obviamente. Pra mim não né? é, cara. Não é. Eu não consigo ter essa percepção, meu irmão. Não consigo. É que a gente não enxerga, né? Da maneira que você tá falando. Porque quando você vai, baixa o designer, né? Baixa o arquiteto, você acha que você entende de tudo. A arquitetura é uma das profissões mais antigas do mundo, né? Olha só. Sério? As pirâmides do Egito, como que foi planejado? Não foi alienígena. É verdade. Houve um planejamento, houve um caminho para se fazer aquilo ali. Sim. Tem umas profissões mais antigas do mundo. Então, todo mundo acha que pode ser um pouquinho de arquiteto. Pode, realmente pode. Mas você ter alguém por trás para te ajudar, os fundamentos. Os porquês. Pra, de repente, te chegar para você falar o que alguém não quer falar, tipo, tá feia essa poltrona. Não tá legal, não tá combinando. Vamos ver num projeto aqui como é que fica? Essa outra. Olha como orna melhor o espaço. E com os recursos que a gente tem em 3D, isso torna muito mais palatável, né, cara? Mais palpável. Muito bom. Demais. E é isso, né, Karen? É isso, William. Muito obrigada, viu? Por ter aceitado aí o convite. Você colaborou demais. Deixa o seu contato ali na câmera. Como é que a gente faz pra te encontrar, cara? Só jogar William Mantovani na internet, arquiteto William Mantovani, já acha a minha página lá no meu perfil, Hectare Arquitetura. Mandar um beijo pra minha esposa, meu filho Dudu também. Que lindo. Depois eles vão assistir aqui. Beijo, Dudu. Como é o nome da esposa? Érica. Beijo, Érica. Beijo, Dudu. Então, só achar a gente lá, Hectare Arquitetura, ou jogar arquiteto William Mantovani, acha muito fácil também.
Legal. Bom. E você está disposto a entrar nessa, além do que você já trabalhou para dentista? Sempre. Eu falo que dentista deve ser o cliente mais difícil que vocês vão ter, né? O pessoal da arquitetura. mais Não ou só menos. pelo que eu vi no não pelo projeto, o no dentista background é difícil, dele, né? ele tem feito várias clínicas, né? Se tornando uma Sim, referência sim. na área de medicina como um todo, né? Sim. Na É parte de importante, né? saúde. Porque também vai tudo evoluindo. A gente, quando trabalha na área da saúde, ela é muito extensa, né? É. E é o que eu falei, a gente tem várias especialidades. Então, a gente consegue atender todo mundo, né? Não somente Quando trabalha aquele bem feito, dentista um vai geral. indicando o outro, no final das Exato. contas, né? Sim, e é difícil achar O melhor é o profissional boca a boca. sensato, É, boca a viu? boca. Que tem Melhor boca a boca. essa firmeza para falar não, né? Para falar, olha, não vai ficar bom e tal. Claro. Acho que o não é a parte mais difícil da É. sua profissão, né? É. E o parente, o amigo, às vezes não fala. Verdade. Eu sou profissional, eu tenho que falar. É verdade. Verdade. É Muito verdade. bem. Obrigada, É, viu? eu que Mais agradeço, uma gente. vez. Valeu, Obrigado. Esse foi o podcast Voz e Visão. Curta a nossa página nas redes sociais e encaminhe para um colega que você acha que vai gostar também de assistir esse episódio. Beijo. Até lá.